a gente tem que pensar no que a gente fala. Mas os funks falando mal da mulher, que a mulher é isso, que a mulher é objeto, isso pode, isso faz sucesso. Não é? Porque a gente tá vivendo uma inversão de valores que é, sabe? E aí a pessoa fala assim, não, mas pra mim me dar bem, pra mim fazer isso, eu vou ter que fazer disso. Não. Quem vai fazer a gente se dar bem é Deus, não é outras coisas. Verdade. E elas vão procurar por aquilo que você tem. Sim, e sem falar que ela vai procurar por causa de você. Exatamente. Inclusive, que foi aquilo que... E me veio muita palavra que a gente estava falando. E José foi esse homem intencional, com propósito. Uma pessoa que foi usada no reino com propósito. Não vou ler todo o capítulo, mas vou dissertar aqui um pouquinho. José foi preso, né, por causa da esposa, a esposa de Potifar, que acusou ele de assédio, coisa que ele não tinha feito, porque ele fugiu dela, mas no fugir, ela puxou a capa e ficou com a prova, enganosa, por acaso, e foi preso. E lá na prisão ele conheceu um copeiro e um padeiro. E lá, tanto o copeiro como o padeiro teve sonhos e ele interpretou esses sonhos. E ao interpretar os sonhos, que realmente aconteceu depois, e quando tanto o padeiro como o copeiro que falaram, né, que aconteceu o sonho, o padeiro morreu, como José tinha já descrito. E o copeiro ficou. E ele foi servir o faraó. E quando ele foi servir, o José falou assim, quando você for lá, não se esquece de mim, não. Isso é intencional ou não é? Com certeza. É intencional. E quando ele falou, não se esqueça de mim, ele quis falar sobre o quê? Eu interpreto sonhos. Você viu que o que eu falei aconteceu. Tanto do lado ruim quanto do lado bom, porque morrer não foi bom, né, pro outro. E aí um dia tá lá o copeiro servindo o faraó teve um sonho. E contou lá para os seus magos, para os seus adivinhadores, e ninguém soube interpretar. E aí ele está lá servindo o faraó e ele fala assim, está contando, né? Olha, o senhor falando nisso, eu conheci um rapaz lá na prisão. E o senhor sabe que ele interpretou o sonho do jeito que foi? E aí o que aconteceu? O faraó mandou chamar José. Mandou chamar José, no qual, olha só, aí vai o faraó, conta o sonho que ele teve, né, para José, e é onde, aqui começa falando assim, o copeiro falando, né, Gênesis 41, a partir do 12, fala assim, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho próprio. Cada um ele deu seu próprio sonho. E aí, quando ele manda chamar a faraó... Sabe o que José fez primeiro, gente? Olha só que interessante. Quando o faraó manda buscar José na prisão, o José ia sair correndo, né? Se eu tivesse presa tanto tempo, eu ia sair correndo já de lá. Mas José não. Olha só o que aconteceu com José. Aqui o verso 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, mas depois de se barbear e trocar de roupa. Teve que passar pelo barbeiro, né? Porque, gente, ele foi se preparar. Sim. A aparência, né? Ele foi se preparar. Como que eu vou chegar diante do rei, fedido, barbudo? Qual crédito ele vai olhar para mim, será que ele vai dar algum crédito? Sim. Aí ele se preparou para ir lá e interpretar o sonho. E foi o homem que interpretou o sonho. E quando ele interpretou o sonho, ele falou, olha, e eu aconselho o Senhor que procure alguém que possa administrar tudo isso, porque vai precisar. Aí o faraó olha para ele e falou, você é esse homem. Se você tem toda a interpretação, deve ter a capacitação também. Mas se ele tivesse da mesma forma que estava cuidando do cálice... Estava preparado. Será que ele ia falar isso? Não, ele falou, porque ele já estava pronto. Vestido de tal forma. Eu acho que ele guardou as roupas, né? Lá bonitinha, limpinha. Ele falou, tempo que pro tempo que for, eu vou usar essa roupa e vou... Gente, isso é intencional ou não é? Ele se preocupa, intencional. né? É intencional você se preocupar com aquilo que você vai oferecer para o outro.
É intencionalidade, é propósito. E até pensei aqui agora, talvez ele levou esse tempo para se barbear e para trocar de roupa, mas também para se preparar com uma oração com Deus ali. Conversar com Deus. Enquanto ele estava se preparando da parte externa, ele estava orando e preparando a parte interna. Porque se ele não consegue interpretar isso, então ele tinha uma conexão com Deus ali, né? Exatamente. Hoje eu vejo na área da beleza, gente, muitas pessoas vivem só da aparência, né? Isso. Mas tem pessoas que elas precisam também estar com a aparência boa. Sim. Elas se sentem melhor quando elas vão para algum lugar e elas têm que estar com o cabelo arrumado, com uma unha feita. Eu falo que é um conjunto, Sim. faz parte do processo. Ela vai se sentir melhor, sim, né? Porque quantas vezes eu vejo na frente do meu espelho, após um cabelo que ela não acreditava ficar mais bom, não acreditava que ia ficar mais bonita por conta de algum processo, e ela se olhava assim, não acredito que deu certo. Não acredito que ficou a cor que eu queria, sabe? Uma cliente minha, mesmo esse tempo atrás, eu fiquei assim, eu vibrei com o Senhor, porque ela me procurou por conta de um tom que ela estava procurando, estava tentando em vários lugares, não estava dando certo, e me indicaram. Quando a responsabilidade é maior, né? Sim. Sim. Aí me indicaram. Vai lá que a Regina resolve. Aí quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que fizeram? O que falaram, Senhor? Vai na frente aí, papai. E aí ela não estava dando certo. Eu falei assim, eu vim falar de você. Eu falei assim, então tá bom. Aí nesse dia estava muito cheio o salão. E ela chegou e eu estava fazendo um atendimento no lavatório com a terapia. Geralmente, quando eu tô na terapia, eu não paro, mas naquele momento Deus falou assim pra mim, você vai, sempre tem alguém pra abrir, mas Deus acredita em você vai abrir o portão e você vai receber essa cliente. Eu saí do lavatório, ninguém entendeu nada, cheguei lá, eu abri o portão, falei pra ela, você é muito bem-vinda nesse lugar, venha, fica aí alguns minutinhos, já vou te atender, tá bom? Chamei ela pelo nome, falei com ela, ela ficou esperando. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, ninguém tá acertando o tom do meu cabelo. E me falaram que você vai acertar. Eu já tinha feito a minha oração, né? E aí, eu só sei que eu finalizei o cabelo dela. E ela tava afastada, já fazia um tempo. Afastada da presença do Senhor, afastada de igreja. Eu falo de igreja, né? Porque tem gente que, às vezes, ela acaba... se afasta da igreja, mas ela não entende que ela tá afastando também, né? Do corpo, né? Da comunhão. E aí eu falei pra ela... E ela conversa, vai, conversa, vem, ela... eu não gosto de igreja grande. Eu falei, eita, Jesus, e agora? Mas eu posso, mas vou continuar falando Eu quis falar, minha não é grande, não. Mas eu falei assim, aí a gente conversa, vai, conversa, vem, eu olhei pra ela e falei assim, você vai visitar a minha igreja, tá? E a minha igreja é grande. Ela, hã? Falei, você vai visitar a minha igreja? Você vai se sentir tão bem lá, vai ser bênção. Ali ela já estava totalmente desarmada, porque já estava dando certo o negócio. Peguei ela no momento que estava dando certo o negócio do cabelo. Eu falei, você vai visitar a minha igreja. E ela falou assim, nossa, mas faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Eu falei assim, mas a minha você vai. E a minha igreja é grande, já falo logo pra você. Aí como eu falo pro pastor Hélio, que eu prego a igreja lá, né? Também. E aí eu sei que, gente, finalizando, deu super certo o tom do cabelo. E ela ficou super feliz. E ela falou que, por conta de ter dado certo, eu vou fazer uma visita na sua igreja no domingo. Foi na igreja no domingo, gente. Ela foi na igreja no domingo. Aí, quando foi esses dias, ela me encontrou. Ela me deu um abraço muito forte. Me abençoou com algo. Ela falou assim... minha 8ª Santa Ceia. Nossa, que bênção. Minha 8ª Santa Ceia. E eu tô tão feliz... Já procurei o bispo para poder falar. Falei para ele que Deus tinha me abençoado e falou pro bispo das coisas que Deus tinha abençoado a vida dela e falou para ele que ela voltou para a igreja através do amarelo do cabelo. Que é aquele que o Deus usou o amarelo do cabelo para ela voltar para a presença do Senhor, que através do cabelo ela foi até o salão, lá ela ouviu falar da igreja, quis conhecer, e o Senhor, através daquilo, começou a trabalhar na vida dela, e Deus está fazendo grandes coisas na vida dela.